Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 20 de janeiro, hoje a igreja faz memória de São Sebastião Mártir. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nesse dia em que a igreja celebra a memória de São Sebastião Mártir, hoje o evangelho fala sobre a escolha dos 12 apóstolos. Mas tem uns detalhes minuciosos nesse evangelho de hoje. Veja, Jesus subiu ao monte. Subir ao monte na Bíblia significa ir ao encontro de Deus. O monte é o lugar da manifestação de Deus. É o lugar onde Deus se manifesta. A gente lembra aqui de Moisés, lá no Antigo Testamento. Então, Jesus subiu ao monte para estar sós com o Pai. E chamou os que ele quis. Chamou os que ele quis. Veja, é muito interessante notar que quando Jesus vai escolher os 12, ele não escolhe à toa, não escolhe de qualquer jeito. Interessante porque, diante de uma escolha tão importante, porque os 12 apóstolos seriam ali as colunas da igreja de Jesus. Então, mas se tratava de uma escolha muito importante. E diante de uma escolha tão importante, Jesus, ele vai rezar. Isso nos faz perguntar: será que nós, quando temos alguma escolha importante a fazer, alguma decisão importante a tomar, será que nós rezamos antes? Olha como é importante. Olha o detalhe minucioso da palavra de Deus. Então Jesus, diz o Evangelho, chamou os que ele quis. Então, é Jesus que chama. É Jesus que chama. É Jesus que chama para ser discípulo, é Jesus que chama para ser apóstolo, é Jesus que chama para ser padre. Um padre, por exemplo, não é escolha dele ser padre. O padre responde ao chamado de Deus. A escolha é de Deus. A resposta é do homem. Então diz: chamou os que ele quis. E aí vem uma outra frase que parece irrelevante, mas não é, que fala justamente da resposta do homem a Jesus, ao chamado de Jesus. E diz: e foram até ele. É interessante isso por quê? Porque o Evangelho mostra quem é que chama? Jesus. Mas diz: e foram até ele. Poderiam não ter ido. Ou seja, aqui São Marcos mostra nessa pequena frase a resposta dos apóstolos a Jesus. Foram até ele. Isso nos faz perguntar: temos respondido generosamente e positivamente ao chamado que o Senhor nos faz? Temos respondido ao Senhor? Temos ido a Ele? Temos ido ao seu encontro? Como temos respondido ao chamado de Deus? Mas não para aí.
Continua o Evangelho. Então Jesus designou 12. Por que 12? Por que 12? 12 é um número muito importante na Bíblia porque nos remete ao Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E Jesus agora escolhendo 12 apóstolos, Jesus ali, a partir dos 12, vai constituir, vai formar o novo povo de Deus. Por isso, 12. Para relembrar as 12 tribos de Israel, só que agora Jesus forma e formará o novo povo de Deus a partir dos 12 apóstolos, a partir dos 12 que serão as colunas da sua igreja. Por isso o número 12. Não é à toa esse número 12. Está vendo? Então, Jesus designou 12 para que, outro detalhe importantíssimo, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Duas coisas. Duas coisas. Para que ficasse com ele, primeira coisa. E segunda coisa, e para enviá-los a pregar. Meu povo, às vezes nós queremos ir pregar, mas nós não queremos estar com ele. Às vezes nós queremos fazer uma missão, mas nós não queremos estar com ele. Às vezes nós estamos num grupo, numa pastoral, num movimento, num projeto de evangelização, mas nós não queremos estar com ele, é um problema. Ei, acorda. Compreenda isso. Primeiramente, o seu primeiro passo é em direção a Jesus. Não é em direção à missão. Primeiro passo é em direção a Jesus. Jesus chamou, primeiro, para que ficassem com ele. E aí vem depois, e para enviá-los a pregar. Para que saiamos a pregar, se faz necessário primeiro estar com Jesus. Isso nos faz perguntar, nós, no nosso apostolado, na nossa pastoral, no nosso grupo, na nossa missão na igreja, nós temos dado prioridade à oração? O estar com Cristo? Porque, meu povo, se a oração não precede o nosso apostolado, a gente cai no ativismo. E no ativismo infrutífero. Porque como é que a nossa evangelização vai dar fruto se ela não for regada de oração? Percebe? Então Jesus deixa muito claro. São Marcos aqui deixa muito claro no Evangelho. Chama os 12 para estarem com ele e depois enviá-los a pregar. Tá vendo? Repito, você tem dado prioridade para estar com Jesus em oração, vivendo essa intimidade através da oração? Faça isso. É a regra. Não é exceção. É regra. Tem muita gente na igreja, de pastoral, de grupo, exercendo missão, função na igreja, mas que já caíram no ativismo. Fazem coisas, mas não rezam. Meu povo, peçamos ao Senhor que nos livre dessa tentação de fazermos e de não rezarmos antes. E o pior é que às vezes não rezamos nem depois. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê o dom da oração. Voltemos à oração profunda. Voltemos à intimidade com Jesus. Peço a você que possa curtir esse vídeo, possa compartilhar, possa deixar os seus comentários aqui também. Você que acompanha pelo Instagram, segue aí a página no Instagram, PR Rodrigo Castro. Você que acompanha pelo meu canal no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.